Oiê! Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, o CEPIGENSA. Se você é novato por aqui, se inscreva em nosso canal para não perder nadinha. Ativa já o sininho e acompanhe nossas outras aulas, inclusive as aulas das outras disciplinas. Garanto que você não vai se arrepender, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre adjuntos adverbiais. Mas, antes de nós falarmos sobre os adjuntos adverbiais, eu preciso que a gente relembre o conhecimento a respeito da classe de palavras advérbio. Preciso que a gente retome esse assunto para esclarecer, sanar possíveis dúvidas, para aí se entender a função sintática do adjunto adverbial. Pode ser? Então, vem comigo e vamos iniciar a nossa aula. Bom, primeiro nós temos que saber que advérbio é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. As palavras que se referem principalmente ao verbo, dando ideia de lugar, tempo, modo, causa, instrumento, intensidade e outras coisinhas mais, são chamadas de advérbios, ok? Outra coisa importante que nós também temos que saber já é que quando nós temos duas ou mais palavras com valor de advérbio, por exemplo, a expressão há uma hora, de fome, à mesa, nós estamos diante de locuções adverbiais. São duas ou mais palavras que exercem a função de um advérbio. Aí elas são chamadas de locuções adverbiais. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo com seu valor semântico, isto é, com o sentido que apresentam ou a circunstância que indicam. E é isso que nós vamos ver agora, ok? Valores semânticos dos advérbios. Como eu já disse, os advérbios e as locuções adverbiais são classificados de acordo com seu valor semântico, isto é, com o sentido que eles apresentam. Alguns dos valores semânticos dos advérbios e das locuções adverbiais são esses. Por exemplo, afirmação. Estou realmente preocupado. Observe que realmente é um advérbio de afirmação, assim como certamente, o efetivamente e tantos outros. Assunto. Falaram sobre futebol. Observe que sobre futebol é o assunto. Esse sobre aqui, ó, sobre futebol é o assunto. É uma locução adverbial. Os homens morrem de fome. Morrem de fome é uma locução adverbial de causa. Assim como a moça chorava de alegria. De alegria é uma locução adverbial de causa. Companhia. Fui ao cinema com meu amigo. Com meu amigo é uma locução adverbial que tem o valor semântico de companhia. Assim como, por exemplo, na viagem, levou consigo o livro. Levou consigo o livro. Esse consigo o livro é uma locução adverbial de companhia. De efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Observe que em prejuízo é uma locução adverbial que tem um valor semântico de efeito. Finalidade. Sair a passeio. A passeio é uma locução adverbial que exprime a circunstância de finalidade. Assim como preparou-se para a apresentação. Observe que esse para aí tem uma finalidade, é um advérbio de finalidade. Instrumento, cortou-se com a faca. Com a faca é uma locução adverbial que tem o valor semântico de instrumento. Intensidade, comeu muito. Esse muito aqui é um advérbio de intensidade, expressa o valor semântico de intensidade. Lugar, estive na praia. Na praia é uma locução adverbial
que traz, exprime aí uma circunstância de lugar. Meio, vou viajar de carro. De carro é uma locução adverbial que exprime uma circunstância de meio. Modo, correu desesperadamente. Desesperadamente é um advérbio que exprime a circunstância de modo. Não trouxe o livro de português. O não é um advérbio de negação. Ele exprime uma circunstância de negação. Oposição. Voltou-se contra o próprio pai. Contra o próprio pai é uma locução adverbial que exprime a circunstância de oposição. Tempo, você chegou agora? Observe que agora é um advérbio que exprime a ideia de tempo, expressa a ideia de tempo, ok? Esses são apenas alguns, tem muito mais, gente. Vamos ver agora a questão da função sintática do advérbio. E aí sim, agora nós vamos falar de adjunto adverbial. O advérbio nós já sabemos. É a classe de palavra, é a classe gramatical, aqui a palavra pertence. Advérbio é a classe gramatical, aqui a palavra pertence. Então, assim, infelizmente, invariavelmente, rapidamente, são advérbios. Eles pertencem a essa classe de palavras, ok? Adjunto adverbial é a função sintática. Quer dizer o quê? É o papel que o meu advérbio vai desenvolver dentro da minha oração. Aqui já não é somente o advérbio que eu vou olhar a função que ele está desempenhando, ok? Como também substantivo é a classe gramatical e sujeito é a função sintática. Então, nós temos que ter o seguinte: advérbio é a classe gramatical, adjunto adverbial é a função sintática. A classificação em adjunto adverbial é atribuída quando há uma análise sintática da frase. Como eu já falei para vocês anteriormente, né? É quando eu olho para a oração e aí eu vejo o advérbio. Mas dentro da oração eu não posso classificá-lo como advérbio, dizer que simplesmente é um advérbio. Se está dentro da oração e eu estou fazendo análise sintática, sujeito, verbo, predicado, então esse advérbio aí, ele vai ser adjunto adverbial. Veja o exemplo. A noite estava escura. O substantivo noite exerce a função sintática de sujeito do verbo estar. Não é assim? Ótimo. Exemplo, sairei à noite. O substantivo noite exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. Ele está modificando o verbo sairei. Sairei que horas? À noite. Então, nesse caso aqui, à noite é uma locução adverbial que tem a função sintática de adjunto adverbial, porque está modificando o verbo dentro da minha oração. Outro exemplo, ande mais devagar. O advérbio devagar aqui, ele funciona como um adjunto adverbial de modo. Ele está modificando o verbo andar, ok? Continuando. Mas o que é mesmo adjunto adverbial? Será que agora vocês já sabem? Já conseguem dizer? Vamos ver. Adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Quando eu digo acessório, eu posso dizer que ele pode ou não estar na oração. A função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando a eles uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, causa, finalidade, assunto, companhia, etc. Todos esses que nós já vimos anteriormente. O adjunto adverbial pode ser representado por um advérbio, uma locução adverbial ou por uma oração subordinada adverbial. Tranquilos aqui para vocês? Pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases, sendo separado por vírgulas em algumas situações. Ou seja, o adjunto adverbial pode vir ou não separado de vírgulas. E isso também é o que nós vamos ver agora. Por exemplo,
O adjunto adverbial modificando o verbo, adjetivo e advérbio. Quando é que eu tenho um adjunto adverbial que modifica um verbo? Veja o exemplo. O atleta correu muito. Observe que muito é meu advérbio de intensidade, não é? Sim. Mas aqui dentro dessa análise, fazendo essa análise sintática dessa oração, eu posso dizer que é um advérbio? Não. Eu vou dizer que ele é um adjunto adverbial de intensidade. Está modificando o verbo correu. O atleta correu. Quem é o sujeito? O atleta. E esse atleta correu como? Correu muito. Então, está modificando o verbo correu. É um adjunto adverbial. Ok? E ele é acessório? Sim, ele posso retirar da oração? Posso. O atleta correu. E aí, minha oração finalizou aí. E ela mantém sentido? Sim, mantém sentido. Vamos ao próximo. O adjunto adverbial, muito, modificando o adjetivo saborosa. Esta sobremesa é muito saborosa. Quem é que está saborosa? A sobremesa. Eu poderia dizer, esta sobremesa é saborosa, não poderia? Sim, perfeito. Mas aí eu quero intensificar, dizer que ela está, nossa, divina, dos deuses. Aí eu uso muito, é muito saborosa. Então, aqui o muito está funcionando como um adjunto adverbial de intensidade, ok? E quando é que o adjunto adverbial modifica o próprio advérbio? No caso, bem. Meu filho de 2 anos já fala muito bem. Então, observem que aqui eu tenho o advérbio muito e tenho também o advérbio bem. Então, eu tenho o adjunto adverbial modificando o próprio advérbio. Meu filho de 2 anos já fala bem. Poderia falar assim? Poderia. Mas aí eu quero intensificar, dizer assim que é muito, que é perfeito demais para quem tem apenas 2 anos. Aí eu coloco o muito, que é um intensificador. E aí ele vai estar modificando o advérbio bem. Tranquilo para vocês? Agora vamos ver como o advérbio aparece dentro da oração em relação ao uso da vírgula. Vejam. O adjunto adverbial no início da oração. Eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vamos pensar na oração como na sua ordem direta. O que acontece? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, o complemento do verbo, e esse complemento pode vir ou não seguido de um adjunto adverbial, ok? De um advérbio. O que acontece? Se está na ordem direta, ele tem que aparecer no final da oração. Porém, contudo, todavia, em alguns casos, ele aparece no início, no meio. E é o que nós dizemos? Nós dizemos que essa oração está na sua ordem indireta. E por conta disso, ele precisa vir separado por vírgula. Vejam, rapidamente o aluno saiu da sala. Rapidamente é o meu adjunto adverbial. Ele está modificando o modo como o aluno saiu, ok? Então, veja, ele está aqui separado por vírgula porque, neste caso, a oração está na sua ordem indireta. O correto seria: o aluno saiu da sala rapidamente. A minha oração estaria na sua ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo, mais adjunto adverbial. Essa seria a ordem correta. Como ela está na sua ordem indireta, nós dizemos que o adjunto adverbial está deslocado. Portanto, ele tem que estar aqui, ó, separado por vírgula. No meio da oração, o aluno rapidamente saiu da sala de aula. Rapidamente é meu adjunto adverbial. E eu vou dizer para vocês mais uma vez, ele está aí separado por vírgulas porque ele não está na sua posição ideal. Ou seja, essa oração não está na ordem direta. A ordem direta dela seria: o aluno saiu da sala rapidamente. Sujeito, verbo, complemento verbal, mais adjunto adverbial. Esta sim seria a ordem direta da frase.
No final da oração, o aluno saiu da sala rapidamente. Rapidamente é meu adjunto adverbial. Preciso colocar a vírgula aqui? Não, porque aqui ele está na sua posição ideal, que é a de final da frase. Então, eu vou dizer que a minha oração está na ordem direta. Ok? Conseguiram entender? Então, vejamos. Sendo um termo acessório, o adjunto adverbial pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática. Lembra que eu falei isso para você, que eu posso retirar? Posso. Poderá, contudo, ser importante e essencial para a compreensão da mensagem transmitida. Então, é necessário que você veja se cabe um adjunto adverbial ou se não é necessário aí. Vai muito do contexto, ok? Classificação dos adjuntos adverbiais. Assim como o advérbio, o adjunto adverbial também tem as suas classificações. Vamos ver quais são elas? Primeira delas, adjunto adverbial de afirmação. O exemplo é o pode, o com certeza, contar com minha ajuda. Vejo aqui o com certeza é o meu adjunto adverbial de afirmação. De negação, jamais. Poderá contar com a minha ajuda. O jamais é o meu adjunto adverbial de negação. De modo, comeu o pastel lentamente, saboreando calda dentada. O lentamente é meu adjunto adverbial de modo. De causa, cheguei atrasado por causa da chuva. O por causa da chuva é meu adjunto adverbial de causa. Vamos ver outros? De lugar, eles deixaram as mochilas ali. Ali é meu adjunto adverbial de lugar. Tempo, amanhã começarei a trabalhar em um novo escritório. Amanhã, adjunto adverbial de tempo. De intensidade, esta situação é muito complicada. Muito é meu adjunto adverbial de intensidade. De companhia, vou ao supermercado com minha avó. Com minha avó é meu adjunto adverbial de companhia. De dúvida, talvez eu acabe o trabalho ainda hoje. Talvez adjunto adverbial de dúvida. De direção, o bebê já consegue atirar a bola para cima. Para cima é meu adjunto adverbial de direção. Estas são apenas algumas das classificações e tem muito mais, gente. Se eu for ficar falando aqui, nós teríamos que ter uma tarde inteira só para isso. Mas nós vamos perceber que essa classificação vai muito de acordo com o contexto no qual ele é empregado. E assim fica fácil da gente identificar o adjunto adverbial, certinho? Observação. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Por exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. Observem aqui o advérbio calorosamente, o adjunto adverbial calorosamente. É difícil precisar, não é, gente? Aqui, se esse adjunto adverbial é de modo ou de intensidade. Na verdade, parece ser uma forma de expressar ao mesmo tempo as duas circunstâncias. Ou seja, é fundamental que nós, enquanto falamos da língua, levemos em conta o contexto em que foram empregados os adjuntos adverbiais. Porque só diria, se eu não analisar o contexto, simplesmente dizer, é modo, é intensidade, eu posso estar cometendo um erro gravíssimo em relação à língua. Então, nós precisamos, sim, analisar contexto, ok? Não basta simplesmente classificar. Se eu colocar na minha cabeça que sempre que eu vi muita intensidade, sempre que eu vi calorosamente é modo, sempre que eu vi o com vai ser de companhia, é necessário analisar o contexto para não cometer erros. Entendido? Bem, assim nós finalizamos mais uma aula de gramática. Eu espero, do fundo do coração, que você tenha entendido, que tenha ficado claro, que você tenha gostado da aula de hoje.
Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Entra lá na nossa sala virtual, via WhatsApp, deixa lá sua perguntinha que eu vou estar respondendo, tá? Deixa o seu like no nosso vídeo, ativa aí o sininho de notificação. E no mais, olha, muito obrigada por essa aula, obrigada por deixar compartilhar conhecimento com vocês. Tchau, um abraço, beijo e fiquem com Deus e até a próxima aula de gramática.